Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, mais uma vez aqui, professor Luciano de Educação Física, com mais um vídeo para ajudar vocês aí nessa atividade da próxima semana. Galerinha, eu vou trazer um tema bastante sensível. Vocês vão entender logo logo. O tema sobre essa atividade que vocês vão entrar lá no Classroom para poder ler, o título é o seguinte: negar e silenciar é confirmar o racismo. Notem que é um tema bastante sensível, bastante polêmico, e eu achei muito legal trazer ele aqui para nossa discussão. Lógico, sempre também naquela linha de poder fazer uma reflexão, procurar entender. De onde eu tirei esse texto? Eu estava pesquisando aqui pela internet e tal, e eu vi que é de uma reportagem que está disponível no Globo Esporte, né? E ela fala sobre o Roger Machado, que na época, em 2020, foi no período do Campeonato Brasileiro. Eu não lembro exatamente a data aqui, a data da publicação desse artigo, ou dessa reportagem. Mas falava do Roger Machado, que na época era técnico de futebol do Bahia. E ele, né, quando foi parado logo após um jogo, ele começou a falar sobre esse tema, né? Inclusive, lá no texto, quando vocês vão ler, vocês vão perceber que ele já começa dizendo assim: eu sinto preconceito, abre aspas, eu sinto preconceito quando vou no restaurante e só tenho eu de negro, fecha aspas, Roger Machado dizendo isso aí. Então eu deixei esse texto, mostrar aqui para vocês, ó, tô com ele em mãos, mas vocês vão poder acessar lá no Classroom. Eu trouxe esse texto, ele aborda outros temas também, a questão de negros terem salários menores do que brancos, o próprio contexto do futebol, porque ele se questiona por que não há tantos técnicos negros no meio do futebol. Vocês podem perceber isso daí. Então ele acabou de certa forma, se indignando com essas questões e trouxe à tona. E deu uma grande repercussão na época. Para tentar resumir, eu quero que vocês leiam esse texto que eu vou colocar lá, reflitam sobre as questões, né, sobre o contexto que ele trata aqui nesse texto, que o Roger traz para gente, e façam uma resenha crítica. Opa, o que é isso, professor? Uma resenha crítica? Pessoal, é um texto também argumentativo, a gente pode dizer assim, né? É um texto onde você vai expressar a sua opinião, o seu ponto de vista e tentar compreender essas questões, né, que abordam o racismo. Porque se você pensar no futebol, por exemplo, ele não está descolado, ele não está fora de um contexto que acontece também na realidade, no futebol ou na sociedade. Então não dá para você deixar de fora essas questões, mesmo que elas estejam dentro do futebol ou dentro do esporte. A nossa vida, na verdade, ela é uma extensão do esporte ou de qualquer outro contexto. Contexto cultural, contexto jornalístico, né? Não dá pra gente imaginar que o racismo só acontece no futebol e não acontece na nossa vida particular, por exemplo, né? Acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Então, a partir dessas ideias da leitura, uma leitura bem minuciosa que você vai fazer do texto, você vai elaborar essa resenha crítica. Eu deixei lá tudo certinho, né, para você poder ler e depois tem um espaço legal. Aí você tem as opções. Se você não tiver acesso, no caso, para poder digitar,
né, no computador, no Word e tal, e poder enviar para mim, você também pode fazer no seu próprio caderno, mas sempre tomando aqueles cuidados que eu falo. Uma letra legível, né? Coloque o seu ponto de vista, as suas argumentações, faça as suas críticas, elabore uma boa resenha. Não vai me entregar 2, 3 linhas, né, gente? Porque isso daí não dá para você demonstrar toda a sua opinião só em 2, 3 linhas. Faz um negocinho bem elaborado, pode pesquisar alguns outros temas. Inclusive, eu deixei uma dica de filme e uma dica de um artigo que o título é O Preço de um Sonho, que é da Verônica Nogueira da Silva. Eu deixei o link lá na atividade, que vocês também vão poder acessar, se quiserem, né, se aprofundar nesse assunto, para depois poderem dissertar, poderem falar, colocar a sua opinião aí na resenha crítica, fiquem à vontade. E também existem outros materiais aí que vocês podem ter acesso para poder fazer essa atividade. Beleza, galera? É isso, eu vou estar aguardando, também vou estar acompanhando vocês lá nos grupos de WhatsApp. Lembrando mais uma coisinha, para esse ano todas as atividades devem ser entregues lá no Classroom. Outra coisa, não deixem de acompanhar as atividades no Centro de Mídia, as aulas lá, porque a sua presença também será contada por lá. Beleza, galera? Qualquer dúvida, me chama lá. Aproveita que você está acessando aí o link do meu canal no YouTube. Deixa um comentário lá também, que assim que puder, quando der um tempinho, eu vou lá e respondo. Valeu, turma! Um abraço para vocês. Pessoal, se organizem, né? A galera tá deixando para entregar as atividades no último momento. Fica muito difícil. Vamos tentar se organizar. Já passamos por um ano aí, já tivemos várias experiências. Tiver dificuldade no acesso aos apps educacionais, Classroom, Google Sala de Aula e Centro de Mídias, dá um sinal, faz sinal de fumaça, faz qualquer coisa, dança da chuva, mas não deixa de acessar lá. Valeu, brincadeiras à parte, valeu, galera, espero que tenham compreendido aí um pouco do que é a atividade. Se tiver alguma dúvida, faz como eu falei. Valeu, galera, um abraço.